mudando de assunto, o anúncio do Plano Safra cria grandes expectativas de aceleração nacional e o programa tem como objetivo proporcionar a expansão de mercados e tornar o agronegócio ainda mais competitivo. E é para falar sobre esse assunto que a gente conversa agora com o analista político e econômico Miguel Daoud. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, bom dia a vocês, é um prazer estar aqui. Miguel, nós tivemos uma afirmação aí da ministra Tereza Cristina dizendo que pretende obter mais recursos, especialmente para o seguro rural. Você acha isso possível e quais impactos essa medida pode trazer? Olha, é importante a questão do seguro, porque o seguro ele traz a garantia para o produtor, né? Se vocês me permitirem, rapidamente, eu acho que era importante nós colocarmos essa situação no contexto para que possa o entendimento ficar mais tranquilo. O que é o Plano Safra, né? O Plano Safra hoje, ele é uma política adotada pelo governo para incentivar e financiar a agricultura. De onde vêm os recursos do Plano Safra? Os depósitos à vista, eles têm uma parte deles que são calcionadas como os depósitos compulsórios no Banco Central e parte dos depósitos da poupança. Esses recursos são destinados ao médio e pequeno produtor com um financiamento, que é o subsídio da taxa de juros, né? O que acontece? O seguro rural é pago integralmente pelo governo, porque o dinheiro utilizado pelo Plano Safra, ele não é dinheiro do governo, é dinheiro de depósitos compulsórios, que o governo, que ficam lá no Banco Central a juros zero, passa para os bancos, para emprestar este dinheiro, eles querem uma taxa. Só que essa taxa que os bancos querem é muito alta, aí o governo tem que subsidiar. Então, neste ano está sendo subsidiado 13 bilhões, quer dizer, 13 bilhões de reais, que são recursos que vão para os bancos colocarem esse dinheiro na mão do produtor, né? O seguro não, o seguro é um recurso que sai do cofre do governo, por isso que a ministra Tereza Cristina está insistindo em querer mais recursos para garantir, porque a agricultura ela tem um ciclo muito grande, tem variáveis que o produtor não controla. Então, desta forma, o Plano Safra, sem dúvida nenhuma, ele teve, mas é um Plano Safra que vem aí tentando atender os produtores. O pequeno produtor, o Plano Safra tem que ser visto não como econômico, e sim como também social. Foi bom você falar sobre esse seguro rural, né? O prêmio desse seguro rural, ele teve uma subvenção de R$1 bilhão, ou seja, o dobro do que era. Agora, esse dinheiro desse plano rural, o objetivo é o quê? É a construção dos galpões para armazenamento, nós temos a tecnologia 5G chegando e o produtor vai precisar de recursos para investir, até porque ele está sendo cobrado de trabalhar a sua terra de acordo com a sustentabilidade. E o Brasil tem como pretensão se tornar uma referência nisso, certo, Daoud? Certo. Eu acho que o produtor rural hoje, ele cumpre, o produtor não tem. Evidentemente que existe alguns que não devem cumprir a questão ambiental, mas a grande maioria dos produtores cumpre isso. Essa questão do financiamento do plano agrícola, na minha opinião, modesta opinião, acho que isso deveria ser mudado. Por quê? Porque o produtor hoje, você tem segmentos, você pega os produtos que são taxados, que são os preços gerados pelo dólar. Esses produtores estão aí, estão bem, que é o que plantam soja, plantam milho, plantam algodão, plantam café, né, a questão da carne. Mas nós temos hoje a grande maioria esmagadora, que chega aí a quase, poderia dizer, 90% dos produtores, são aqueles pequenos produtores que eles não têm a formação do seu preço em dólar, mas têm o seu custo em dólar. Então, esses produtores, eles vêm passando por uma certa dificuldade. Então, esse Plano Safra, evidentemente que ele ajuda, mas a política, a meu ver, correta seria usar esses 13 bilhões, 15 bilhões que são destinados
para os bancos subsidiarem a taxa, que fosse utilizado como instrumentos de políticas agrícolas para garantir renda para o produtor, né? Porque os pequenos produtores hoje, nós temos credenciados no Pronaf 2.600.000. E ainda existe mais 2 milhões que estão na área de pobreza do Nordeste. Então, se você pegar um recurso para garantir a esses produtores a renda, seria bem interessante. Mas, enfim, o Brasil passa por uma fase de transição, de tentar rever modelos econômicos para poder caminhar. E não tenha dúvida, né? Se vocês me perguntarem qual é o negócio que vai ser bom daqui para frente, eu diria que é a agropecuária. Agora, Miguel, nesse momento em que você estava aqui explicando para a gente um pouco mais sobre o Plano Safra, a gente acompanhava imagens do presidente do Banco do Brasil falando num evento que acontece agora em Brasília. O Banco do Brasil, que é um dos principais financiadores do Plano Safra, é isso? Exatamente. O Banco do Brasil, ele sempre foi o principal financiador, ele sempre está ali ao lado do produtor, ajudando. Hoje, poderíamos dizer que 60% dos recursos do Plano Safras são destinados são destinados ao produtor via Banco do Brasil. Até então, no passado, o Banco do Brasil tinha uma atuação bem maior. Hoje, como o agronegócio cresceu muito, outros bancos estão também nessa empreitada. E temos também as cooperativas e os bancos cooperativados, né? Mas o Banco do Brasil, sem dúvida, tem um papel muito importante nisso. Miguel, agora são 10 horas e 30 minutos, voltando a falar sobre o Plano Safra. Essa temporada do Plano Safra está mais voltada também ao Pronaf, né? O Pronaf Bioeconomia, com a construção de unidades de produção de bioinsumos e biofertilizantes. Ainda pegando o gancho que o William tinha te feito há pouco, isso coloca o Brasil no maior compasso junto a essas políticas de meio ambiente que o governo Bolsonaro tanto quer atrelar o agronegócio, né? Sim, o Plano Safra hoje a gente percebe em algumas linhas de financiamento, o programa ABC, existe também a questão dos bios, né, que são os fertilizantes que você usa, uma nova tecnologia que está crescendo muito. É evidente que isso tudo está evoluindo muito rapidamente. Quando você colocou a questão da tecnologia 5G, eu ia fazer uma observação, acabou passando. Eu acho que isso é muito importante, porque hoje o campo brasileiro ele só tem 23% de conectividade, né? A gente vê essas máquinas, essas plantadeiras, colheitadeiras, máquinas com uma tecnologia embarcada que ela funciona via celular, mas só que a hora que você chega no campo não tem conectividade, né? Inclusive para emissão de nota fiscal. Então, essa tecnologia ela vai ser realmente muito importante para a agricultura brasileira, porque ela vai permitir a utilização integrada de toda essa tecnologia na produtividade do campo. E isso é um trabalho que leva tempo, mas está aí, está começando, e isso é muito importante, juntando exatamente com esses novos produtos que incentivam a preservação do meio ambiente. Agora, Daúde, a Maria estava falando sobre o Pronaf, o Pronamp, e aí a gente vai buscar, porque alguém tem que pagar essa conta. E quando a gente fala de taxa de juros, como é que o senhor analisa essa taxa, por exemplo, Pronaf, 3 e 4,5%, Pronamp, 5,5, 5,5 e 6,5, 2021, 2022. Essa taxa de juros, ela está adequada a esse tipo de investimento? Ou a esse tipo de empréstimo? Olha, da onde vem essa taxa, né? Hoje, os bancos, esse dinheiro está no Banco Central sem nenhuma remuneração. Vem para a mão dos bancos, os bancos têm que emprestar esse dinheiro para o produtor. Os bancos têm lá os seus critérios, eles têm a taxa administrativa, tem a inadimplência, tem o custo do dinheiro aí, que é zero, mas hoje, só assim para a gente ter uma ideia, se eu pegar R$1.000 e disser o seguinte para o banco, empresta para a Mariana, eu não quero cobrar um tostão de juros, só de imposto tem 19%, né? Que o banco vai ter que cobrar dela de imposto. Então,
o peso hoje do custo bancário é muito grande. Então, o que o governo faz? Olha, para você não ter que emprestar esse dinheiro a 10%, 12%, eu vou te subsidiar, eu vou pagar um pouco menos do que aqueles recursos dos 13 bilhões. E aí tem essa taxa. Aí o produtor fala, mas essa taxa é muito alta. Sim, é muito alta em decorrência da rentabilidade operacional da atividade dele. Porque você tem, hoje, o ciclo agrícola com várias variáveis de incerteza. Você não sabe se o clima vai ajudar, você não sabe como vai estar o preço, você não sabe uma série de coisas. Então, essa taxa de juros é muito alta, né, dependendo da atividade. Por isso que os produtores reclamam. Não, mas a taxa é alta. Sim, comparada com outras taxas que o ser humano normal pratica, ela é bem baixa, mas só que para a atividade dele, para o objetivo que o governo espera da agricultura familiar, essa taxa é alta, daí a razão dessas reclamações que nós estamos vendo. São 10 horas e 34 minutos, nós abrimos agora para a rádio, para toda a rede Jovem Pan. Miguel, nós somos uma potência agroambiental, como você acabou de afirmar e a ministra também afirmou muito bem. A ministra ela pretende quebrar um recorde e atingir uma marca de 300 milhões de toneladas de grãos agora em 2021, 2022. Como que isso reflete nas negociações de exportação do Brasil? Olha, o Brasil hoje ele não tem um mecanismo de comercialização muito grande. O Brasil hoje praticamente ele vem atendendo a demanda mundial que está crescendo. Mas olha, para vocês verem como o Brasil hoje vai crescer na agropecuária, eu vou dar um número aqui. Um dado da FAO, da ONU, diz que a população da Terra, em 2050, vai atingir mais de 9 bilhões de pessoas. A demanda por alimentos vai praticamente dobrar, né? E o ser humano, por mais que ele inclua essas tecnologias, ele vai continuar sendo ser humano, ele vai comer, ele vai ter, não vai mudar a característica do ser humano. Então, portanto, é factível que a necessidade de alimento vai existir. O Brasil, por questões de disponibilidade de terras, o Brasil, por ter um território continental, o Brasil, por ter tecnologia, que já deu provas disso, por ter competência, vai atender 50% dessa demanda. Então, a expectativa da ministra, sim, ela é correta. Podemos, sim, atingir. Se tiver essa demanda, nós vamos atingir. Agora, o que nós teríamos que fazer? Aí que vem a questão essencial. Agregar valor a essa produção, né? Porque se nós pegarmos hoje tudo que nós exportamos, podemos pegar minério de ferro, a questão de frango, suíno, soja, milho, carne, e pusermos numa balança e dividirmos por aquilo que nós arrecadamos, nós não vamos chegar a mais de $2 por quilo. Agora, se nós pegarmos tudo que nós importamos, pesarmos, pusermos numa balança, aí nós vamos ver que a gente paga aí quase $1.800, $1.000 por quilo. Então, a nossa balança comercial, apesar de ser pujante, ela não tem a capacidade de distribuir renda na população. Então, nós teríamos que, nesse momento, aproveitar que nós seremos, sem dúvida, o grande play na produção de alimento, de agregar valor, porque quando você agrega valor ao seu produto, você distribui renda e coloca mais pessoas na produção e no trabalho. Esse ano, nós tivemos um incremento aí no investimento de 6,3% no Plano Safra em relação ao ano anterior, o que significa aí cerca de 15 bilhões a mais, né? Isso significa, é claro, que dentro dessa realidade, que o pequeno produtor, a gente pode dizer que esse ano, neste Plano Safra, ele vai ter uma oportunidade muito maior do que nos demais anos? Sim, ele vai ter uma oportunidade, porque houve um aumento do valor emprestado. Mas o que o produtor hoje muito reclama
é da questão dos custos, né? Os custos subiram muito, né? Em torno aí de 30%, e isso acaba dificultando um pouco. Mas, em linha geral, os pequenos produtores, eles estão relativamente insatisfeitos em relação ao custo do dinheiro, né? Mas eu acho que quanto ao dinheiro, que é isso que você coloca, eles não têm reclamado muito, não. Olha, só também para a gente ter uma dimensão desse número do Plano Safra, em torno de 250 bilhões estão sendo emprestados. O valor bruto da produção agrícola hoje no Brasil, ele chega a R$1 trilhão. 1 trilhão. 1 trilhão é o valor bruto da produção agrícola. Então, nós percebemos o seguinte, que esse diferencial, basicamente, ele vem sendo gerado e produzido com a própria roda da agricultura. Então, isso também mostra um bom sinal e leva a crer que deveríamos incentivar mais o pequeno produtor, porque o pequeno produtor hoje ele precisa ficar no campo, ele tem que produzir e é o alimento que ele produz que vai para a mesa dos brasileiros. E sobre esse pequeno produtor, a gente no programa de seguro rural, projeto piloto PSR Pronaf, orçamento exclusivo, R$50 milhões, 60% de subvenção para banana, maçã, uva, milho, primeira safra e soja. Grãos, Norte e Nordeste, orçamento exclusivo com R$50 milhões. Esse é o objetivo, ou seja, as regiões mais beneficiadas serão essas? Exatamente, você tem aí o governo tentando incentivar essas lavouras, né, esses produtores. Porque hoje, dentro disso que você colocou, essa subvenção desses produtos, eu acho que é importante, né, porque o que mais vale aí é manter esse produtor produzindo essa comida. Você pega o Cinturão Verde de São Paulo, Hortifruti Grangeiro, né? Esse cinturão passou por uma crise tremenda, então ele precisa de apoio. A questão do leite, hoje nós temos no Brasil em torno de 1.200.000 famílias que produzem leite. Atinge aí quase que 6 milhões de pessoas, 7 milhões de pessoas. Esses produtores de leite precisam ficar no campo, precisam produzir. Então, quando você destina recursos para garantir que ele tenha preço, você está fazendo o quê? Você está evitando que esses produtores eles caiam na rede de proteção social. É onde são recursos que o governo tem que destinar às pessoas sem renda. Então, é importante você mantê-los no campo e, com isso, produzindo, ganhando e pondo alimento na mesa dos brasileiros. Então, o Plano Safra, muitas vezes ele é dificilmente compreendido por muitos, né? Eu mesmo, às vezes, critico um pouco o Plano Safra pela ansiedade da finalidade que ele tem que, sim, ter uma visão social e não uma visão econômica, porque se nós temos um valor de produção agrícola de 1 trilhão e o Plano Safra destinados ao pequeno produtor é de 39 bilhões, você percebe que a agricultura brasileira anda, então não teria nenhuma objeção em você garantir renda para esses pequenos produtores. Olha, nós inclusive, Daúde, nós estamos com imagens agora, porque o presidente Jair Bolsonaro ele participa deste evento, né, do lançamento do Plano Safra 2021-2022. Então, a qualquer momento, o presidente da República pode falar. Nós já ouvimos ali o presidente do Banco do Brasil e outras autoridades, a ministra falou, e a grande expectativa para a fala do presidente nesse exato momento. Enquanto isso, Miguel, eu gostaria de retomar o seu raciocínio anterior, onde você falava justamente sobre esse aumento da produção, né? Aumento da produção que vai proporcional, inclusive esse ano, ao aumento do consumo, porque durante a pandemia nós tivemos um aumento muito grande também do consumo desses alimentos, né? Exatamente. Durante a pandemia teve aí a conjunção de vários fatores que levaram aí essa alta, né, inclusive do preço dos alimentos. A gente viu a China demandando por muita comida, né? Aqui também a demanda cresceu muito e os custos subiram muito, né? E a demanda
não tenha dúvida que o Brasil é capaz de atender. O Brasil não tem nenhuma dificuldade em atender a demanda por alimentos. Aí vem aquela tese que eu sempre defendo. O Brasil é preferível você... porque essa inflação que está aí, desculpa ter que voltar um pouquinho. Essa inflação que está aí não é uma inflação de demanda, né? Não é uma inflação de demanda, porque a inflação é um fenômeno econômico que decorre do descontrole entre oferta e demanda. Quando você tem uma inflação de demanda, que as pessoas estão com dinheiro no bolso indo consumir, você aumenta a taxa de juros, você resolve o problema da demanda e iguala com a oferta. Essa inflação está na oferta, nos preços, né? E, neste caso, a taxa de juros não resolve muito. O que resolveria? Você aumentar a oferta. Como é que você aumenta a oferta? Ajudando a produção de alimentos. É por isso que o Plano Safra ele tem que ser bastante arrojado para você aumentar a produção de alimentos para diminuir o descontrole inflacionário. Então, a oferta de alimentos, independente, né, da onde que ela venha, ela tem que ser compatibilizada com a demanda, coisa que hoje nós temos um descontrole na cadeia de produção. Quer dizer, os custos estão subindo muito, né? As pessoas falam, a inflação é 6,5%, 7%. E, se você fala isso para uma dona de casa, você apanha. Né? Por quê? Porque ela vai no supermercado e fala, mano, não é 6, 7%. Eu estou pagando tudo muito mais caro. Né? Então, esse mecanismo, né, você resolve com o quê? Com oferta. Então, por isso que eu acho que o presidente Bolsonaro está correto, né? Ele tem que realmente incentivar isso. Por mim, eu acho que deveria dar mais garantia de preço para o produtor, ou seja, você produz aí que eu vou garantir seu preço. E faz a equalização, quer dizer, você quando tem o produto, você vende, quando você não tem, você tem todo esse mecanismo de equalizar os preços. Então, portanto, a importância do Plano Safra, ela é brutal para o país. Muito obrigada, Miguel Daoud, comentarista político e econômico aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, Miguel. Eu que agradeço, um abraço a todos.